Bem-vindo para mais um tutorial sobre o sistema de login com dois fatores no canal da Selk. Sou César e nesta aula será apresentado como criar o formulário para recuperar senha no sistema de login de dois fatores com PHP. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, formulário esqueceu a senha, no qual o usuário coloca o e-mail ou o usuário dele. Clico em recuperar. Clicando em recuperar, será enviado um e-mail, com as instruções para recuperar a senha. Verifico a caixa de e-mail, exatamente recebi. Clico no link que eu recebi com as instruções. Se a chave for correta, atualizar a senha. Se for incorreta, eu coloco 7, link inválido. Retorno para a chave correta, coloco a senha de 1 até 6 e tento atualizar a senha. Senha atualizada. Então, é isso que será implementado nesta aula. Aqui, você aprende a criar na prática, recuperar senha. O vídeo não é somente teoria ou vídeo sensacionalista sobre a tecnologia, um vídeo só para ganhar visualizações. Aqui você vê na prática. Então, bora implementar o recuperar senha. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos e acesso o diretório Selk, que sempre utilizo para as aulas e os tutoriais, e coloco o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code, uma delas é simplesmente arrastando para abrir, e tenho o projeto anterior. Com o WAMP Server startado, tento acessar no navegador. Coloco localhost, em seguida o nome do diretório Selk, porque o projeto está dentro do diretório Selk. E tenho o primeiro erro: conexão com banco de dados não realizado com sucesso. Eu não tenho a base de dados Selk, então eu preciso criar. Inclusive, quando vocês baixarem o código-fonte da aula anterior, tem o backup do banco de dados. Então, eu crio uma base de dados Selk e importo este backup. Eu acesso novamente localhost, em seguida acesso o PHP-MyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, e preciso criar uma base de dados. Com a base de dados nome Selk, em seguida seleciono a collection, sendo o TF8 MB4 Unicode CI, crio a base de dados, preciso importar, clico em importar, em seguida escolher, e depois eu colo o endereço que eu havia copiado. Onde está o projeto? Está dentro do diretório Selk. Tenho o backup, clico em abrir, em seguida executar, criado a base de dados, e tenho a tabela usuários com alguns usuários. E antes de testar, importante você verificar se as suas credenciais estão corretas aqui no arquivo conexão. No meu caso, ele vai conseguir conectar porque são as mesmas credenciais. Atualizo exatamente. Tento realizar o login, coloco o usuário de teste que tem aqui e a senha de 1 até 6. Clicando em acessar, será enviado um e-mail. Só consigo enviar o e-mail se estiver correto as credenciais. Então, você precisa verificar se você colocou as credenciais corretas no arquivo index, aqui do servidor responsável em enviar o e-mail. Servidor responsável, em seguida o usuário, a senha, qual é o SMTP que está sendo utilizado, em seguida a porta, qual é o remetente, essas informações. Eu estou utilizando este servidor fake para poder testar, então eu acesso este servidor fake, pesquiso o mesmo, em seguida abro o site, e abrindo o site preciso realizar o login. Como eu já tinha realizado o login, sou redirecionado para esta página. E eu tenho a caixa criada na aula anterior, então eu utilizo esta mesma caixa. Venho em configurações, sou redirecionado para a caixa de entrada. Aqui tem a caixa de entrada e aqui tem as configurações. Seleciono esta opção e tenho o usuário e a senha deste servidor fake. Importante que este servidor fake ele não envia o e-mail para a sua caixa de mensagem, ele armazena tudo aqui internamente.
está aqui o código. Recebi o código, utilizo este mesmo código para continuar o login. Coloco o código, validar, o código está correto, eu consegui acessar corretamente o dashboard. Mas se eu clicar em sair, tentar acessar o dashboard, não consigo, necessário realizar o login. Mas imagine que eu esqueci a senha. Como que eu faço para recuperar a senha? É isso que eu quero fazer. Primeiro, crio um link neste local para esqueceu a senha, fecho o arquivo conexão e fico somente com o arquivo index que possui o formulário login. No final, não é no final, onde que está o nosso formulário? Está aqui no final da página. Eu acrescento abaixo ou ao lado, eu acrescento ao lado. Então, vai ser assim, traço, depois do traço eu acrescento, não é cadastrar, será o recuperar senha. É esta página que eu preciso criar, e aqui a pergunta, esqueceu a senha? Não posso testar porque eu ainda não tenho este arquivo, eu crio primeiro este arquivo, recuperar senha, na raiz do projeto, com a estrutura básica do HTML. Coloquei a estrutura básica, indicando que é um arquivo do tipo HTML, português Brasil, aceita caracteres especiais. Em seguida, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário. Em seguida, eu coloco o Selk, conferir como que eu coloquei aqui, só para seguir o padrão Selk. Então, traço recuperar senha. E acrescento neste local um H1, sendo o título, finalizo, recuperar a senha. Testar se está redirecionando corretamente, esqueceu a senha, sim. Redirecionou para recuperar senha. Agora, neste recuperar senha, preciso implementar o formulário. Utilizo a tag form, finalizo a tag form, em seguida indico que será utilizado o método post para enviar os dados, action, para qual página que será enviado os dados, eu deixo vazio porque é para a mesma página. Utilizo label para indicar o que o usuário deve preencher, neste caso ele deve colocar o e-mail, depois um campo, sendo um input, type, eu coloco text, porque se eu quiser colocar alguma coisa diferente em relação ao e-mail, posso colocar name, o nome do campo, conferir, venho na tabela usuários, em seguida eu utilizo então a coluna usuário. Por isso que eu coloquei text, porque se o usuário não utilizar o e-mail, não há nenhum problema. Name o usuário, depois eu tenho placeholder para indicar o que o usuário deve digitar, então digite o usuário, você pode melhorar esta frase, e no momento isso já é o suficiente. E acrescento duas quebras de linha, só para ficar mais organizado, preciso criar o botão, mas antes eu verifico como que está ficando recuperar senha. E-mail, digite o usuário e crio o botão, um input, type é um botão, então é um submit, value, o valor que deve ser apresentado no botão será a palavra recuperar, e também eu acrescento um name para este campo. O name eu acrescento aqui com o nome de send, enviar, recuperar senha, é esse nome do botão, sendo o valor que será utilizado para verificar se existe o botão, e abaixo deste form eu acrescento a frase lembrou a senha, e depois, neste local, acrescento um link a href, deve redirecionar para algum local, será o index.php, pois é ele que possui o formulário de login, então se ele lembrou, clique aqui. Depois do clique aqui, acrescento para logar. Conferir como ficou esta frase, atualizo. Lembrou a senha? Clique aqui para logar. Exato, está redirecionando corretamente, só falta acrescentar aqui uma quebra de linha ou duas. Eu coloco duas, se for muito eu retiro. Exato, duas já é o suficiente. Esqueceu a senha, precisa agora receber o e-mail que o usuário preencher neste local. Então, abaixo do recuperar senha, abro PHP e internamente eu recebo os dados. Utilizo o filter underline input array para receber os dados de todos os campos.
utilizo o input post para receber os dados, porque eu estou enviando através do método post, recebo tudo com uma string, filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de dados. Dou um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Venho no navegador, atualizo mesmo. Atualizando, está vazio o var dump, mas se eu preencher, clicar em recuperar, eu tenho o e-mail que eu preenchi no campo e também o recuperar sem. Esse recuperar sem, agora eu posso utilizar para verificar se o usuário clicou no botão. Então, neste local, se for diferente de empty, for diferente de vazio, se foram dados em seguida a posição no array send, recuperar senha, então acessa este if e agora sim dá o var dump. Conferir se funciona, atualizo, não deu o var dump porque o usuário não clicou no botão. Preenchendo o campo, clicando em recuperar, deu o var dump. Eu preciso verificar agora se existe este usuário no banco de dados. Somente antes eu coloco um comentário para que serve cada instrução. Também você coloque o comentário, assim você compreende melhor para que serve cada instrução. Coloco aqui no if, acessar o if quando o usuário clicar no botão recuperar senha do formulário. Ou clicar no botão do formulário. Coloco só no botão do formulário já o suficiente. E aqui eu recupero, verifico se existe usuário no banco de dados. Preciso criar uma query, select, selecione a coluna ID, a coluna nome. Quais são as colunas que eu tenho? ID, nome e usuário. São essas informações que eu preciso. Então, ID, nome, usuário, from, da qual tabela que eu quero recuperar. É dessa tabela usuários. Copio para não ter erro em relação ao nome da tabela. Eu quebro a linha só para ser mais fácil de visualizar. Depois do from eu acrescento uma condição, where, onde a coluna usuário deve ter o mesmo valor que estiver no link usuário. E limit, no máximo, um registro. Não pode retornar mais de um registro. E atribuo esta query para uma variável com o nome de cifrão query underline usuário. Coloquei query para recuperar os dados do usuário no banco de dados. Se eu quero trabalhar com banco de dados, vocês já sabem o que eu preciso fazer, é incluir o arquivo que possui a conexão com o banco de dados, igual eu coloquei no arquivo index. Aqui eu tenho incluir a conexão com o banco de dados. Eu também incluo definir um fuso horário padrão. Copio essas duas instruções, definir o fuso horário e depois incluir o arquivo de conexão. Tenho o arquivo de conexão, significa que posso agora preparar esta query. Para preparar, eu utilizo a variável con, que possui a conexão, é esta variável que possui a conexão com o banco de dados. Em seguida, prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Esta variável ela possui esta query. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável com o nome de result underline usuário. Query preparada, posso substituir agora este link pelo valor que vem do formulário. Então, coloco o cifrão result usuário, em seguida bind param, indico que quero substituir o link usuário pelo valor que vem do formulário, que está dentro da variável dados. Dentro desta variável dados, eu tenho o array com a posição usuário. E utilizo para substituir o link. Importante é utilizar o bind param. Desta forma, você evita o SQL injection. Porque isso aqui é uma instrução SQL. Isso aqui são dados. Independente do que o usuário colocar aqui no formulário, vai ser reconhecido como dados. E só falta executar. Então, aqui abaixo, coloco o cifrão result usuário e execute. Execute a query. Eu já tenho o resultado, mas eu posso verificar se realmente conseguiu encontrar. Se isso aqui for true, ou
coloco fora, melhor. Eu prefiro colocar fora porque é mais fácil. Então aqui eu só utilizo o cifrão result o usuário. Se cifrão result o usuário for true and e também isso aqui for true, então acessa este if. E neste and eu acrescento cifrão result o usuário, conto a quantidade de linha count. Se for diferente de 0, significa que encontrou o registro no banco de dados. Eu pego do arquivo index o comentário, eu tenho aqui as informações, recuperar os dados, preparar a query. Pego o comentário e acrescento aqui também. Preparo a query, depois eu substituo o link pelo valor que vem do formulário. Também tenho a parte para executar a query. Depois que eu executei a query, eu verifico se encontrou o registro no banco de dados. Se encontrou, acessa o if. E dentro deste if eu posso ler agora as informações, sendo o registro que vem do banco de dados. Aqui eu coloco para ler o registro. Posso dar um var dump em cifrão linha usuário, só para conferir se eu consegui recuperar as informações do usuário. Agora, se não encontrar, acessa este else. Neste else eu posso também pegar uma mensagem de erro do próprio if que já está implementado. Aqui está utilizando sessão, então significa se eu quero utilizar sessão, eu preciso inicializar a sessão. Somente esta frase não está correta. Usuário ou a senha inválido. Eu coloco usuário não encontrado. E vou trabalhar com sessão, então posso aqui imprimir o valor que estiver na sessão e preciso inicializar a sessão conforme está na parte superior. Iniciar a sessão e limpar o buffer de saída. No momento não estou fazendo o redirecionamento. Vai ter o redirecionamento? Sim, vai ter. Então posso copiar o redirecionamento também. Iniciar a sessão e limpar o buffer de saída. Eu quero testar se está acessando este else quando não encontrar o usuário no banco de dados. Venho no formulário recuperar senha, atualizo, coloco o usuário. Eu coloco o usuário inválido, o usuário que não existe no banco de dados, é o César 7, ele não existe, então posso colocar. Clico em recuperar, erro, usuário não encontrado. Mas se eu colocar agora o César, só César, recuperar, retornou as informações do usuário do banco de dados, ID, nome e e-mail. Essas informações que eu estou solicitando, ID, nome e e-mail. Eu consegui imprimir porque eu realizei a leitura dos registros. E agora eu preciso salvar no banco de dados uma chave para o usuário poder recuperar o e-mail. Então, venho aqui em estrutura, depois da data código autenticação, pode ser aqui ou depois da senha. Eu acrescento depois da senha, porque será recuperar a senha. Então, depois da senha, o usuário, eu acrescento uma coluna recuperar senha, ele vai receber a chave recuperar senha. Então, se você quiser colocar chave só para ser mais fácil de identificar, ficou longa a palavra, no entanto, assim é mais fácil para você identificar. Varchar 220 caracteres, não é obrigatória, pode ser nula. Clico em guardar, será criado uma nova coluna, tenho aqui chave recuperar senha. Ela que deve receber uma chave. E qual será esta chave? Posso criar já a mesma aqui acima. Então, eu pego o password hash para gerar um hash. Eu pego para gerar um hash do ID do usuário. Será linha usuário e o que está vindo do banco de dados, sendo o ID. Eu posso pegar o ID e também o usuário, são as duas informações. Então, linha usuário, depois o valor que vem da coluna usuário. É esta coluna que eu utilizo. Utilizo os dois valores, em seguida acrescento vírgula e utilizo o password default. Temos aqui password default. Ponto e vírgula para finalizar e atribuo para uma variável com o mesmo nome da
coluna. Eu havia copiado o nome da coluna, ainda estava na memória do Ctrl C. Posso colocar o comentário, gerar a chave para recuperar a senha e posso editar o registro do usuário no banco de dados atribuindo a chave. Eu continuo aqui no visualizar a estrutura porque eu preciso o nome da coluna. Eu crio uma query, então sendo uma query de update, edit na tabela usuários, setando, quebro a linha para ser fácil de visualizar, setando na coluna chave recuperar senha, o valor que estiver no link chave recuperar senha, where, onde na coluna ID tem o mesmo valor que estiver no link ID e no máximo limite um registro. Não pode editar mais de um registro, só um usuário. E atribuo para uma variável com o nome de query underline up underline usuário. Editar o usuário. Preciso preparar a query. Então, para preparar, pego isso daqui, toda essa instrução, que já tem o comentário. Primeiro, preparar a query, que está dentro da variável query up usuário, e depois eu atribuo para uma variável up usuário. É result? Não, eu quero editar. Então, vai ser, ao invés de up, eu coloco editar usuário. Pego editar, aqui também substituo editar e editar o usuário. Preciso substituir este link pelos respectivos valores. Então, chave usuário vai receber o que estiver dentro desta variável chave usuário. Se você der um var_dump, você vai ver uma chave gerada desses dois valores. Eu substituo neste local. E também preciso substituir o link ID. Este link ID recebe o ID que vem do banco de dados, que está em linha, e depois a posição no array ID, conforme temos o var_dump. Eu tenho a linha e depois a coluna ID. Substituo neste local coluna ID. Eu acrescento um hífen, se conseguiu executar corretamente a query, acessa o hífen, se não, acessa o else. E aqui no else eu também posso retornar uma mensagem de erro. Eu atribuo na seção. Então, altero a mensagem, ao invés de ser usuário não encontrado, coloquei erro, tente novamente. E quando conseguir editar corretamente, acessa este hífen, e neste hífen eu posso criar o link. Pego esse endereço, colo entre aspas duplo, ao invés de ser recuperar senha, eu altero para atualizar senha, e depois do atualizar a senha, envio uma variável pela URL com o nome de chave, e ela pega ou ela recebe o valor que está dentro da variável chave recuperar senha. E finalizo com ponto e vírgula. E atribuo para uma variável com o nome de link. Posso dar um var_dump nesta variável link só para conferir o que eu estou recebendo. E lembram que eu havia citado para vocês darem um var_dump na chave? Então agora eu posso dar um var_dump na chave só para conferir o que a mesma possui. O que interessa é o link, só eu coloquei em relação à chave para apresentar para vocês. Coloco o usuário, clico em recuperar, eu tenho a chave que gerou, esta chave aqui acima, e depois acessou o hífen porque encontrou o usuário, e eu tenho o endereço para recuperar a senha. O usuário deve receber esse endereço. Posso criar agora esta página, atualizar senha.php, só para ter a mesma. Crio aqui atualizar senha.php com a estrutura básica do HTML. Estou indicando que é um arquivo do tipo HTML, português Brasil, possui caracteres especiais, viewport, tamanho do dispositivo ou tamanho da tela do dispositivo, Celk, e agora é atualizar senha. Eu altero aqui S maiúsculo e aqui o A maiúsculo. Pego esta frase, atualizar senha, e acrescento um H1 neste local. Finalizo atualizar senha. Só temos isso no arquivo atualizar senha. Posso fechar o mesmo. Eu criei este arquivo, atualizar senha.
preciso enviar o e-mail. E para enviar o e-mail, para facilitar, eu pego o que eu implementei nas aulas anteriores. O index, eu tenho enviar o e-mail, tem algum lugar aqui, tem o try catch, enviar e-mail. Somente antes eu preciso acrescentar, importar as classes do PHP Mailer. Eu coloquei depois do OB_start. Então aqui eu também coloco depois do OB_start e incluo o Composer. Incluo o Composer depois de ter executado a query. Eu estou executando a query? Não, aqui eu só estou gerando o link. Incluir o Composer, eu posso colocar o comentário, gerar o link e recuperar senha. Depois de ter incluído o Composer, preciso criar um objeto e instanciar o PHP Mailer. Crio o objeto, instancio o PHP Mailer. Próximo passo é verificar se envia o e-mail corretamente. Copio e acrescento dentro do hífen. Eu criei o try, agora preciso finalizar esse try utilizando o catch. Primeiro finalizo o try, depois crio o catch. E-mail não enviado com sucesso, apresenta o erro, em seguida e-mail não enviado com sucesso. É claro, quando você colocar em produção, você comenta este eco. Eu estou deixando no momento, porque para você conseguir ver o erro que está sendo gerado. E dentro do try eu tenho as informações. Imprimir o erro do debug. Então, quando você colocar em produção ou você quiser utilizar as credenciais do seu servidor, você entra em contato com a hospedagem, quais são as credenciais que você precisa colocar e retira o comentário desta linha. Assim você consegue ver o debug, o que está ocorrendo. Eu copio isso daqui, eu copio por parte, então eu copio até a senha. Somente isso, o que vocês conseguem visualizar, o que eu consigo apresentar tudo em uma única tela. É isso que eu copiei. Permitir o envio do e-mail com caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Definir para usar o SMTP. O servidor, eu estou utilizando esse servidor fake, mas você verifica com a hospedagem quais são as credenciais que você deve utilizar. E depois de ter indicado as credenciais que eu estou utilizando aqui, importante, não utilize as minhas credenciais, porque finalizando a aula ou finalizando a sequência de aulas, eu excluo esta caixa de mensagem. Deve indicar que é necessário autenticar, tem o usuário, aqui ele colocou este usuário, uma sequência de número e letra, mas quando você utilizar o usuário do seu e-mail de produção, do seu servidor, na maioria das vezes o usuário é o próprio e-mail. A senha que eu estou utilizando, que está indicando, você coloca a senha do seu e-mail. Próximo passo é ativar a criptografia e definir o formato HTML. Também copio somente o que vocês conseguem visualizar em uma única tela. Eu copiei criptografia, a porta que está sendo utilizado, o e-mail do remetente, o mesmo e-mail que é utilizado aqui como remetente é o mesmo e-mail que deve estar neste local. Mas como eu estou utilizando esse servidor fake, aqui eu utilizo as credenciais do e-mail e aqui eu posso colocar qualquer e-mail. Isso enquanto eu estiver utilizando esse servidor fake. Você não consegue utilizar esse servidor fake em produção porque ele não envia o e-mail para o seu cliente, para o seu usuário. Ele armazena tudo internamente aqui. É um servidor fake para realizar o teste. E-mail de destinatário, definir que será enviado o conteúdo HTML e temos aqui o conteúdo. Eu copio tudo isso daqui porque vocês conseguem visualizar em uma única tela. Copio e colo no recuperar senha. Podemos ver por parte. Definir o HTML, eu já citei, o título do e-mail, pausei a gravação, acrescentei o texto para facilitar, você pode pausar a aula e copiar caso você queira, acrescentei o título, recuperar a senha, tem o e-mail que o usuário vai receber, o usuário, em seguida nome, conferir se eu estou recuperando o nome do usuário, aqui na parte superior, sim, estou recuperando o nome. Quando eu estou realizando a leitura, eu estou atribuindo em linha o usuário, então aqui eu coloquei linha o usuário.
e o link é o mesmo que eu dei o vardump para vocês verem link. Ok, tem o texto em formato HTML e texto somente instruções sem HTML. Envia o e-mail, faz o redirecionamento, não será para o arquivo validar, será para o index.php. Eu preciso criar uma mensagem de erro ou sucesso. Então, antes do redirecionamento, eu acrescento esta mensagem. Pego esse P de parágrafo para facilitar e altero, ao invés de ser o vermelho, eu altero para o verde e será a seguinte mensagem. Enviado e-mail com as instruções para recuperar a senha, acesse a sua caixa de e-mail para recuperar a senha. Coloquei o comentário, criar a variável global com a mensagem de sucesso. Temos um erro aqui, mas eu não vou apresentar agora. Eu quero que vocês vejam o erro. E antes, eu pesquiso por vardump para comentar todos eles. Então, aqui eu tenho um vardump. Eu dei um Ctrl F, pesquisei aqui por vardump. Tem mais um, só não sei aonde que está. Está aqui, este vardump, esse aqui também. Mais um, são 4 vardump, então eu comentei os 4 vardump. Só conferir, ok, todos eles estão comentados. E conforme eu citei, eu preciso fazer uma correção neste local, mas eu faço logo esta correção. No momento eu deixo assim. Atualizo ou recuperar a senha, verifico, tem algum e-mail? Não tenho nenhum e-mail. Coloco o usuário que eu tenho no banco de dados? Não, coloco o usuário que não existe. Recuperar. Usuário não encontrado, se eu colocar o usuário correto, ele deve enviar o e-mail. Cadê a mensagem? Não temos, é este erro, mas primeiro verifico se eu recebi o e-mail. Já recebi, você solicitou a alteração da senha, clico neste link, sou redirecionado para a página atualizar senha, exato, atualizar senha.php e tenho a chave, mas ele não apresentou a mensagem de sucesso. Então, significa que antes de fazer o redirecionamento, ele continuou o processamento e imprimiu aqui a mensagem abaixo. Eu preciso indicar que ele deve pausar o processamento, não continue o processamento. Será que agora funciona? Testar novamente, esqueceu a senha, coloco o usuário, clico em recuperar, será enviado um e-mail novamente. Agora sim, enviado e-mail com as instruções para recuperar a senha, acesse a sua caixa de e-mail para recuperar. Recebi o e-mail, clico sobre o mesmo e sou redirecionado para o atualizar senha. Esse e-mail posso excluir e também confiro se salvou no banco de dados esta chave. Eu esqueci de conferir anteriormente. Venho em procurar e é o usuário 1. O usuário 1 tem a chave recuperar senha. Esta chave que é utilizada para recuperar. Recuperar já está implementado, estamos enviando o e-mail, falta implementar a página atualizar senha. E, primeira coisa, preciso criar um formulário. Pego a tag form, finalizo a tag form e utilizo o método post para enviar os dados. Devem ser enviados os dados para a mesma página, então eu deixo vazio, depois label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, ele deve preencher a nova senha, então eu coloco simplesmente senha, depois o input, type, será password, então o usuário deve preencher uma senha. Eu coloquei type password para não apresentar o que o usuário está digitando. Name, o nome do campo relacionado à senha. A coluna possui o nome de senha usuário. Depois do name, também um placeholder. E este placeholder digite a nova senha. Finalizo o input. Acrescento 2 quebra de linha. Eu estou colocando a barra no final antes de finalizar, porque atualmente estou gravando um outro curso que é obrigatório finalizar, então estou com este hábito de finalizar, mas não é necessário finalizar. Type, input type para criar um botão com nome, então um botão será um submit, value, o value é o nome que deve ser apresentado no botão, então sendo a palavra atualizar.
e também acrescento um name, e este name vai ser depois do type. Coloquei o name sent, nova senha. E também, se ele lembrou a senha, ele pode clicar no link e ser redirecionado para o arquivo index, para a página do formulário. Vamos ver, posso clicar ainda neste link. Lembrou da senha? Clique aqui. Beleza, está funcionando, só faltou 2 quebras de linha depois do botão para dar um espaço entre o botão e o texto. Atualizo, lembrou a senha, clique aqui. Ok, posso retornar. Eu preciso agora receber esta chave, ou primeiro receber os dados do formulário. Eu recebo primeiro esta chave para verificar se a mesma existe. Então, vai ser a chave. Eu recebo aqui acima, eu abro o PHP, finalizo o mesmo, em seguida coloco receber a chave. E verifico, primeiro receber chave recuperar senha, utilizo o mesmo nome. Em seguida, filter underline input, está vindo pela URL, então é um input get, em seguida recebo com uma string filter underline default. Posso dar um var dump na chave só para conferir se realmente eu estou recebendo esta chave. Atualizo, nulo, não recebeu a chave porque eu não coloquei o nome do campo. Então falta aqui acrescentar o nome da variável, sendo variável chave. Atualizo, agora sim, estou recebendo a chave. Com a chave recuperada, verifico se a mesma existe. Se cifrão chave ou for diferente de empty, for diferente de vazio, cifrão chave recuperar senha, se for diferente de vazio, ou for vazio. Se for vazio, acessa este if e posso redirecionar novamente para o arquivo index. Para facilitar, eu pego uma mensagem, essa daqui, altero, não é erro usuário não encontrado, eu coloco erro chave inválida ou link inválido, deve fazer o redirecionamento, temos aqui algum redirecionamento, sim, e também temos o pausar o processamento, então aqui é pausar o processamento. Faltou este comentário, copio isso daqui, então eu estou criando uma variável global com a mensagem de erro, redirecionando o usuário e pausando o processamento. Se eu estou utilizando sessão, preciso iniciar sessão. Se eu estou fazendo o redirecionamento, preciso limpar o buffer de saída. Isso aqui. Iniciar a sessão e limpar o buffer de saída. Eu testo se realmente está funcionando. Eu coloco a chave vazia, tento link inválido, porque não tinha a chave. Mas se existir a chave, acessa corretamente. Eu apago a chave novamente, testo, link inválido. Não consigo acessar se estiver vazio. Recebi a chave, agora sim eu posso receber os dados do formulário. Eu recebo abaixo do título atualizar a senha. E aqui eu faço o seguinte, filter underline input array para receber os dados de todos os campos. Utilizo input post, porque somente aqui, novamente, input post, porque eu estou enviando os dados através do método post e recebo tudo com uma string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de dados, dou um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Retorno no formulário, atualizo, nulo, porque o usuário não preencheu ainda nada no campo, eu coloco a senha de 1 até 7, clico em atualizar, em função de ter clicado no botão, agora sim eu recebi os dados do formulário. Eu verifico se o usuário clicou no botão, através desta posição no array, aí sim eu acesso e dou um var dump. Acesso um hífen se for diferente de vazio, for diferente de empty, cifrão dados. A posição no array, a chave no array send nova senha, acessa este hífen.
E agora sim eu dou um var dump em cifrão dados e confiro se eu estou recebendo as informações. Coloco novamente a senha, posso colocar qualquer senha. Eu tenho a senha que o usuário digitou. Tenho um var dump na linha 39 e 42. Da linha 39 eu não preciso. Só preciso acrescentar alguns comentários. E os comentários é receber os dados do formulário, depois verificar se o usuário clicou no botão, exatamente isso. Eu estou recebendo a chave que o usuário preencheu no formulário, não, a senha que preencheu, mas eu preciso verificar agora se esta chave que o usuário está enviando é válida. E eu posso verificar aqui mesmo. Se for empty, então acessa este if. Agora, se não for vazia, eu preciso verificar se existe no banco de dados esta chave. Se eu quero verificar no banco de dados, vocês já sabem, eu preciso incluir o arquivo de conexão. Eu incluo o arquivo de conexão aqui acima, definir o fuso horário e também incluir o arquivo de conexão. Para recuperar, então, vai ser um select, selecione, esqueci do aspas duplo, selecione somente a coluna ID from da tabela, acrescento from aqui abaixo, da tabela usuários, where, onde a coluna que possui a chave é chave recuperar senha. Se a coluna chave recuperar senha deve ter o mesmo valor que estiver no link chave recuperar senha, limite no máximo um registro. Não pode recuperar mais de um registro. E atribuo para uma variável com o nome de query underline usuário. Preciso preparar agora esta query. Eu pego do recuperar, que já está comentado. Query para recuperar dados do usuário. Temos aqui. Depois tenho preparar a query, substituir o link e executar a query. Eu estou copiando porque já está comentado, assim facilita. Query usuário, result usuário. Eu preciso substituir o link chave recuperar senha pela chave que eu estou recebendo pela URL, que está dentro desta variável, chave recuperar senha. Depois, simplesmente executa a query. E verifico. Se não encontrou, se for diferente de true, o cifrão result usuário, ou and cifrão result usuário for igual a 0, significa que não encontrou o registro no banco de dados. Então, se não encontrou, posso ter essa instrução. Criar a variável global, em seguida fazer o redirecionamento e pausar o processamento. Eu testo se realmente está funcionando isso. Eu acrescento o número 7 no final. Coloco 7, redirecionou para... Não colocou... Coloco o 7 aqui na frente. Manteve no atualizar a senha. Não fez o redirecionamento. Linha... sim, aqui faltou linha count. Então, agora sim, coloco linha count para contar a quantidade de linhas. Faltou isso. Aqui ele está esperando um objeto, mas aqui eu verifico é boolean. Então, esse boolean eu não preciso, retiro mesmo. E aqui também. Eu só utilizo este exemplo. Conferir se realmente funciona. Primeiro, a chave válida. Ok, atualizar senha. Eu testo novamente. Clico neste link para ter certeza. Chave válida. Coloco agora o número 7 na frente. Erro, link inválido. Então, significa que está funcionando. Se o usuário colocar um link inválido, ele não consegue continuar. E se eu não enviar a chave, estou enviando a chave vazia, erro, link inválido. Está funcionando. Então, essa parte está implementada. Se existir a chave, aí sim ele pode continuar o processamento. E dentro deste hífen, depois que o usuário clicou no botão, eu pego a senha que o usuário está enviando e preciso criptografar. Utilizo o password hash, primeiro dados e depois o nome do campo, senha, usuário.
É conforme eu dei o var_dump, lembram do var_dump? Ele possui as informações e tem o nome do campo senha o usuário. Eu utilizo o password default, ponto e vírgula, e atribuo para uma variável com o mesmo nome da coluna senha o usuário para ser fácil de identificar. Agora só falta fazer o update, ou antes colocar um comentário. Criptografar a senha, em seguida editar. Update, edite na tabela usuários, setando os seguintes valores. A coluna senha o usuário, copio do banco de dados o nome da coluna para não ter erro, recebe o que estiver no link senha o usuário. E também a coluna recuperar senha, vamos pegar chave recuperar senha, esta coluna ela deve receber agora um valor nulo. Então, a coluna recuperar senha deve receber o que estiver no link chave recuperar senha. Acrescento uma condição, where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID, limit, no máximo um registro pode editar. Não pode editar mais de um registro. E atribuo esta query para uma variável com o nome de result não. Eu coloquei no recuperar senha, só conferir editar o usuário. Então aqui eu também sigo o padrão, editar o usuário. Preciso preparar, pego daqui o comentário, aqui eu não coloquei o comentário. Coloquei editar o usuário e salvar a senha, recuperar senha. Agora eu coloco aqui, então vai ser editar o usuário e salvar a nova senha. E preciso preparar a query, temos aqui preparar a query e substituir os links. Isso aqui eu preciso. Só confiro se eu tenho a conexão com o banco de dados. Sim, eu incluí a conexão. Só para conferir, preciso substituir o link senha usuário pelo valor que está dentro da variável senha usuário, a senha já criptografada. Depois da senha, eu também tenho o link chave recuperar senha. Chave recuperar senha, ele vai receber nulo. Então, aqui eu coloco uma variável chave recuperar senha. Então, esta variável chave recuperar senha recebe valor nulo, ponto e vírgula. Quero apagar a chave que ele possui para não poder recuperar, não poder utilizar novamente esta chave. Uma vez utilizada, não posso mais utilizar. E o link ID, este link ID, recebe o valor que vem do banco de dados, mas eu não estou realizando a leitura, eu preciso ler o que veio do banco de dados. Então, neste local, se ele encontrou, acessa este else, e neste else eu posso realizar a leitura. Pego do recuperar, peguei, ler os registros e colo aqui no atualizar. Agora sim, eu estou realizando a leitura, pego esta variável que possui os dados. Eu estou recuperando o ID. Sim, estou recuperando o ID, então significa que aqui eu posso substituir o link ID, recebe o que está dentro de linha usuário, a coluna ID. Só falta executar. Também pego do recuperar para facilitar. Aqui, executar a query. Se ele conseguir executar, acessa o if. Se não conseguir executar, acessa o else. E neste else eu posso retornar uma mensagem de erro. Só que idento o código. E quando não conseguir editar corretamente, vai ter uma mensagem de erro. Eu utilizo seção para imprimir o valor. Então, aqui abaixo, posso imprimir a seção. E esta seção ela vai ter a seguinte mensagem. Vai ter uma mensagem de erro. Pego isso daqui e acrescento aqui no else. Vai ser erro, tente novamente. Eu tenho algum lugar aqui, tente novamente? Não, eu não tenho. Algum lugar eu já implementei esse tente novamente, só não lembro. Ah, sim, aqui, erro, tente novamente. Então, aqui também vai ser erro, tente novamente. Mas quando eu conseguir editar corretamente, eu quero redirecionar o usuário.
vai ser o seguinte, vai criar uma variável global, pausar o processamento. É isso que eu quero fazer. Redireciona para o index, pausa o processamento e a mensagem senha atualizada com sucesso. Confiro se funciona agora. Primeiro, chave correta, ok. Chave incorreta, erro, link inválido. Utilizando a chave correta, coloco a senha de 1 até 7, clico em atualizar, clicando em atualizar, variável indefinida query usuário 92. Assim, porque eu copiei e não substituí. Aqui é query up usuário. Novamente, atualizar, coloco a senha de 1 até 7, atualizar a senha. Agora eu tenho um erro na query. Conferir a query, update usuários, setando assim. Faltou a vírgula aqui. Testar novamente. Não há problema nenhum, porque eu não testei, simplesmente fui implementando sem testar. Senha atualizada com sucesso, tento realizar o login, colocando de 1 até 6, como estava anteriormente, inválido, mas se eu colocar agora de 1 até 7, preciso receber o link para confirmar. Digito o código, confiro se realmente recebi o código, copio este código, tento realizar o login, agora eu coloquei de 1 até 7, exatamente. Tento atualizar novamente a senha, agora eu quero colocar, não é atualizar a senha, assim era atualizar a senha. E-mail enviado, as instruções para recuperar a senha, confiro, clico neste link, link válido, coloco a senha de 1 até 6, a atualizar, senha atualizada com sucesso, tento realizar o login, colocando de 1 até 7, acessar, agora está inválida, então preciso colocar de 1 até 6. Mas não vou alterar agora de 1 até 6, porque eu já testei anteriormente. Implementado o recuperar a senha, implementado o formulário para o usuário colocar o e-mail ou colocar o usuário, clica em recuperar a senha, é verificado se existe o usuário, se existir o usuário, é enviado o e-mail com as instruções para recuperar a senha, o usuário recebe o e-mail e, clicando no link, pode atualizar a senha. No entanto, nosso projeto possui credenciais relacionados ao servidor de e-mail, em relação à conexão com o banco de dados. Eu preciso ficar procurando pelo projeto onde alterar as credenciais. Eu quero criar então um arquivo config, e este arquivo config vai ter as constantes. Eu crio constante, mas se você quiser criar a variável de ambiente, você que já conhece sobre variável de ambiente pode criar, mas eu só crio uma constante. Então, primeiro, utilizo define para indicar que quero criar uma constante, constante em maiúsculo, a palavra em maiúsculo, host, eu quero começar com as credenciais do banco de dados. Host recebe o seguinte, vamos ver aqui no arquivo de conexão. Host é localhost, então simplesmente coloco o localhost, coloco entre aspas simples. Depois eu tenho user, password, base de dados e a porta. Eu estou utilizando a porta? Sim, estou utilizando a porta, então eu coloco. Depois do host eu tenho user, o usuário é root, se eu conferir aqui é o root. Depois eu tenho a senha em branco, então coloco pass em branco. Depois dbname, a base de dados, somente name em maiúsculo. Name, a base de dados possui o nome de Selk. E depois eu tenho a porta. Qual é a porta? 3306. No meu caso é esta porta. É um inteiro, não preciso colocar entre aspas simples ou aspas duplo. Tenho as credenciais do banco de dados. Incluo este arquivo no arquivo de conexão, então coloco include, underline, inclua somente uma vez. Inclusive, eu não incluo no arquivo de conexão. Como eu não tenho um arquivo raiz no projeto, um único arquivo, eu acesso arquivo individualmente, eu preciso acrescentar. Então, começo com o atualizar a senha. Aqui no atualizar a senha, depois do ob_start, time zone. Então, antes do time zone, eu posso incluir
coloquei incluir o arquivo config, include once, para incluir somente uma única vez o arquivo. Então, o arquivo que eu quero incluir é o arquivo config.php. Inclusive, esse definir fuso horário, agora eu não preciso mais aqui. Eu posso incluir aqui também em definir fuso horário. Um único local, já ficou melhor. Eu altero em um único local só. Este arquivo config, eu acrescentei no atualizar, depois tem no cadastrar, time zone eu não preciso mais, posso excluir. Conexão não preciso, porque o conexão vai ser incluído através dos outros arquivos. Dashboard eu preciso, posso incluir. Para excluir o time zone, index na parte superior, excluo o time zone aqui e incluir o arquivo config. Recuperar senha, também retiro o time zone e incluir o arquivo config. Sair, posso acrescentar, mesmo não havendo a necessidade, e validar o código, eu acrescento o arquivo config. Fecho todas as páginas e abro novamente o arquivo config. Testo se ainda está funcionando. Eu tento realizar o login. Então, coloco César, a senha de 1 até 6. Não, coloco até 7 para dar erro. Acessar, erro, usuário ou a senha inválido. Significa que conseguiu realizar a conexão com o banco de dados corretamente, mas é claro, porque eu não alterei ainda as credenciais. Eu preciso alterar, colocar aqui host, depois a constante user, agora sim, user, depois password, pego a constante senha, a constante base de dados e por último a constante porta. Preciso testar novamente, porque anteriormente que eu testei estava com as credenciais. Atualizo, não apresentou erro aqui na parte superior, tento realizar o login, tento acessar o usuário ou a senha inválida. Significa que conseguiu realizar a conexão corretamente ou tento enviar o e-mail. Não, ainda o e-mail não. Vamos acrescentar as credenciais do e-mail. Eu tenho no arquivo index. No index eu envio o e-mail? Sim, eu envio o e-mail. Então, preciso acrescentar as credenciais relacionadas ao e-mail. Temos o host. Eu acrescento aqui, copio tudo isso daqui para facilitar credenciais do servidor de e-mail. E quais são as credenciais? Primeiro tem o host. Host é esse daqui. Posso já copiar e alterar host e-mail. Posso colocar em minúsculo? Posso, mas não é recomendado. Recomendado é colocar tudo em maiúsculo. Este é o host e-mail. Pego e substituo neste local. O usuário, posso copiar daqui, então vai ser user e-mail. User e-mail é o que eu havia copiado, copio o nome da constante e substituo neste local. A senha, a mesma coisa, copio a senha, vai ser pass e-mail e a senha é essa daqui. Pego a constante e altero neste local. Ativar criptografia. Então, você pode pegar o SMTP. Eu pego o SMTP e altero somente aqui. Ao invés de eu deixar minúsculo, eu coloco maiúsculo. E o que estava em minúsculo eu apago. E copio o que está aqui. Então, isso daqui. Eu deixo no momento isso daqui. Não utilizo ainda a variável global. E depois eu tenho a porta. Porta e-mail. A porta do e-mail vai ser essa daqui. Pego a constante e substituo neste local. Remetente, então preciso ter o remetente. Copio daqui e crio uma nova constante. Define, importante, define sem a letra D. E é o remetente. E o remetente recebe o seguinte valor, o que eu havia copiado. Pego agora este remetente, porque o remetente é o mesmo aqui do e-mail. Coloquei remetente,
e o nome do remetente. Antes de eu copiar o nome do remetente, eu duplico isso daqui e copio o nome do remetente, é atendimento, e aqui vai ser nome remetente. Falta alguma coisa, apagar um aspas simples. Pego esse nome remetente e substituo neste local. O restante é dinâmico, não preciso modificar. Confiro se está enviando e-mail, é quando eu realizo o login. Coloco o usuário e a senha correta, de 1 até 6. Clico em acessar. E-mail não enviado com sucesso, e-mail inválido. O remetente está inválido. Então, eu coloquei o remetente porque eu coloquei entre aspas simples. É sem o aspas simples. Agora sim. Importante que ele deu esse erro, assim vocês viram. Tenho e-mail não enviado com sucesso, ele acessou o CAT e aqui eu tenho esta mensagem de erro. Testo novamente, coloco a senha de 1 até 6, tento acessar. A princípio está funcionando, está tentando enviar o e-mail, digito o código enviado no e-mail, confiro na minha caixa de mensagem, tenho o código, confiro se este código que eu recebi é válido. Sim, então significa que está funcionando. Agora temos também isso daqui, PHP Mailer em relação à criptografia. Vamos testar se realmente funciona em relação à criptografia. Eu tenho aqui, então eu faço isso daqui, posso? Não. Preciso colocar entre aspas simples. Em seguida, SMTP, copio e colo neste local. Copiei coisas a mais. É só o SMTP, só isso. Retorno no navegador e testo se está funcionando. Testo colocando novamente o usuário, tento acessar, erro, usuário ou a senha inválida. Coloquei errado, agora sim. Vamos ver se envia o e-mail corretamente. A princípio enviou, sim, eu recebi aqui. Utilizo esta chave para realizar o login. Sim, enviou. Então, você não precisa ficar procurando pelo projeto onde estão as credenciais em um único local. Só preciso copiar isso daqui e acrescentar no seguinte local. Eu copiei isso daqui. Ah, não, tem o host também. Faltou o host. É o host. Vamos ver se eu consigo colocar tudo em uma única janela. Sim, vocês estão vendo que eu copiei. Eu copiei isso daqui. E venho no recuperar senha. E no recuperar senha eu substituo o valor estático, o host. Eu copiei a descrição? Sim, eu copiei a descrição junto. Então, colo até o remetente. É até o remetente. Exato. Isso aqui que eu substituí. Host. Dou um Enter. Tem isso daqui que eu copiei. Confiro. É o recuperar a senha. Vamos ver se eu estou enviando para recuperar a senha. Clico em recuperar, deve enviar o e-mail, se não tem nada errado. Enviado as instruções para recuperar a senha, sim, recebi o link, atualizo a senha, coloco a senha de 1 até 6, atualizar, senha atualizada com sucesso. Mas agora ficou melhor. Eu não preciso ficar procurando pelo projeto onde alterar as credenciais. Tudo está em um único local. Provavelmente você vai ver nos comentários que não está enviando e-mail corretamente. Então, você já sabe que precisa alterar aqui as credenciais. Eu vou deixar no momento essas credenciais, as minhas credenciais, mas elas não estarão funcionando. Você precisa colocar as suas credenciais, ou do servidor fake, ou as credenciais do servidor verdadeiro, da sua hospedagem. Você confira com a própria hospedagem quais são as credenciais que você precisa utilizar. Implementado ou recuperar senha, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.